Pessoal, veja só esse teorema que a gente vai ver agora, que interessante, ele vai relacionar um conceito que a gente tinha visto umas 2 ou 3 aulas atrás, que é o conceito de soma de subespaços. Quem se lembra da soma de subespaços? Né? A gente está vendo agora toda essa questão da dimensão dos espaços, e a gente está vendo que a dimensão nada mais é do que, aqui no contexto de álgebra linear, pelo menos, a dimensão nada mais é do que o número de vetores que você tem na base do espaço. Em qualquer base de um espaço, você tem sempre o mesmo número de vetores, e essa quantidade de vetores é a dimensão do espaço. Então, você pega esse conceito de dimensão e relaciona ele com soma de subespaço. Vamos lembrar o que é a soma de subespaço. Se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, as páginas, a gente tinha visto aqui um negócio interessante que se chamava, a gente fez até um teorema provando que a soma de subespaços é sempre um subespaço. Está aqui, ó. Soma de dois subespaços é um conjunto de vetores do Vzão, que são vetores que são sempre resultados da soma de um vetor de um espaço com outro vetor de outro, certo? Então, por exemplo, aproveitar essa figura aqui do GeoGebra, vou dar um exemplo imediato aqui de soma, para quem não se lembra, né? Um exemplo imediato aqui de soma de subespaço. Se eu tivesse uma reta passando pela origem, cadê reta? Reta. Imagina uma reta aqui, 2 pontos determinam uma reta. Vou pegar esse ponto e esse ponto. Essa é uma reta passando pela origem? Resposta, sim, é. Ela é um subespaço vetorial, por exemplo, W1, podemos chamar ela de W1 subespaço do R3? Podemos. Ela é uma reta passando pela origem do R3. Ela é um subespaço W1. Mas e se eu chegar aqui e colocar uma outra reta passando pela origem? Eu chego aqui, reta, pum, pum, outra reta passando pela origem. Ela seria, essa outra reta aqui seria um W2. Então você tem aqui W1, um subespaço, W2, outro subespaço. Aí o cara vem aqui e falou o seguinte, já que você conseguiu esses dois subespaços, essas duas retas passando pela origem, explica para mim então o que é esse W1 mais W2. Se eu resolvesse enxergar quem é, porque a gente até provou que a soma de subespaços é sempre um subespaço. Olha lá, a soma é sempre um subespaço de V. Mas quem que vai ser o subespaço que é a soma dessas duas retas? Então, pela definição aqui, você vê que vai ser o conjunto dos pontos, dos vetores de V, que são soma de um vetor de uma reta com outro vetor da outra reta. Vai dar exatamente esse plano. Esse plano aqui, ele é a soma desse, pode ser pensado como a soma, pensado ou escrito ali, né, no papel, como soma desse subespaço vetorial com esse outro subespaço vetorial. A soma desses dois subespaços vai dar esse plano aqui. Ou seja, todos os pontos desse plano, ou se você quiser pensar em termos de vetores, todos, vamos botar um aqui, né? Todos os pontos ou vetores desse plano, vou colocar aqui, eles são, na verdade, a soma de um vetor de uma reta, regra do paralelogramo, né? Você vem com um vetor até aqui, regra do paralelogramo com outro vetor até aqui. Ó. Então você tem um vetor de W1 mais um vetor de W2. Somou, deu esse vetor aqui do plano. Qualquer vetor do plano que você pegar, você vai poder pegar dois vetores aqui na reta, um em cada reta, somar e dar ele. Então, vocês percebem aí, turma, claramente o que é a soma de subespaço. Com um exemplo bacana desse aí. Se for, por exemplo, duas retas passando pela origem, a soma delas dá aquele plano. Bom, e se você fizer a soma de um plano com uma reta, dá para fazer também? Bom, reta passando pela origem é subespaço. Plano passando pela origem também é subespaço. Posso fazer a soma dos dois? Claro que posso. Agora, se for uma reta contida no plano, somada com o próprio plano, aí o resultado vai ser o próprio plano, porque um está dentro do outro. Você somou os dois, não acrescentou nada. Agora, se você pegar uma reta para fora do plano, por exemplo, aquele vetor ali que a gente tinha tirado, tá aqui, vamos voltar a ele. E apaga esse aqui. Se você pegar uma reta passando aqui, vamos colocá-la rapidamente. Essa reta também está passando pela origem? Também está. Vamos destacar ela aqui em vermelho. Ó, essa reta vermelha aí também está passando pela origem?
Também tá. Ela também é um subespaço? É, mas ela não está mais contida no plano que nem essas duas aqui. Então, se esse aqui for meu W1 e o meu plano for o W2, a hora que eu fizer a soma dessa reta com o plano, vai dar o espaço todo. Vai dar o espaço todo. Qualquer vetor do espaço pode ser escrito como soma de um vetor nessa reta mais um vetor no plano. Eu escolho qualquer vetor aqui do espaço, voando aqui para fora. Eu posso fazer aqui uma regra do paralelogramo, onde um vetor que está somando para dar ele está aqui na reta, o outro vetor que está somando para dar ele está aqui no plano. Soma dos dois, dá ele lá. Tá? Agora, pior ainda, e se eu somar um plano com outro plano? Bom, se você somar dois planos passando pela origem ali dentro do espaço, por exemplo, olha lá, vamos supor que eu pegue um plano aqui, ó, um plano, vamos colocar pela equação que é mais fácil, ali, ó, aquele é x mais y mais e igual a zero, vamos supor que eu coloque x menos y menos e igual a zero. Também é um plano, olha lá, apareceu. Também é um plano passando pela origem, né? Olha lá, deixa eu mudar a cor aqui dele só para destacar um pouco mais. Acho que nessa cor aqui destaca mais. Olha lá, também é um plano passando pela origem, tá? Qualquer vetor, por exemplo, esse vetorzinho aqui, ó, esse vetorzinho está no R3. Ele pode ser escrito como soma de um vetor que está lá no plano, no verdinho, mais um vetor que está aqui no laranja. Então, quer dizer, a soma desses dois planos aqui também vai dar o R3, igual a soma do plano com a reta. Só que, veja, há um problema aí, porque aí entra o teorema que eu queria discutir com vocês. Vamos voltar lá. A soma de subespaços. Cadê o teoreminha que eu queria discutir com vocês? É esse aqui. É esse aqui, ó. Olha lá. Se U e W são subespaços, então eu dei alguns exemplos para vocês do que pode ser U e W. Pode ser duas retas passando pela origem, pode ser uma reta passando pela origem, um plano passando pela origem, pode ser dois planos passando pela origem, só para ficar no R3, porque a gente poderia estar falando de matrizes. Aí o U e W poderia ser matriz triangular superior, matriz triangular inferior, são dois subespaços das matrizes. Lá nos polinômios, a gente poderia pegar também dois subespaços, polinômios de grau até 3, polinômios de grau até 5. Então, quer dizer, você tem várias possibilidades de subespaço. Né? Que eu gosto muito de usar exemplos aqui do R3, porque é bem visual, dá para o cara, talvez, sei lá, para mim é mais intuitivo pensar aqui no R3, nessas histórias de espaço e subespaço. Bom, mas vamos ver o que ele fala. Sejam U e W subespaços de um mesmo espaço vetorial V. Exemplo, uma reta e um plano dentro do R3. Né? Então vamos colocar aqui na lousa. Teorema. Aqui. Teorema 4.6.9. 4.6.9. Tá lá. O que esse teorema aqui diz? Ele diz o seguinte: sejam U e W dois subespaços de um mesmo espaço vetorial V. Isso é importante. Os dois estão contidos no mesmo V. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Sejam U, W contidos dentro de um mesmo espaço vetorial, V. E vamos supor que esse U e W são subespaços de V. U e W, subesp vet, subespaço vetorial de V. Então, qual que é a conclusão que ele chega? Primeiro, ele diz o seguinte: a dimensão de U, dimensão finita, né, do V, de espaço, subespaço vetorial de V, vírgula, esse V aqui, é melhor colocar aqui em cima, espaço vetorial, dimensão finita, menor que mais infinito. Quando eu colocar esse símbolo aqui, menor que infinito, é porque é finita a dimensão. Tá? Então, U e W, dimensão... U e W são subespaços vetoriais de V, onde V é um espaço vetorial de dimensão finita. Então, ele comenta três coisas. Primeira coisa, a dimensão de U vai ser menor ou igual que a de V. A dimensão de W também vai ser menor que a de V. Então, como eles são subespaços, as dimensões deles são menores do que a do próprio espaço maior que está englobando. Dimensão de U menor ou igual que a dimensão de V.
dimensão de W também menor ou igual que a dimensão de V. Então, já temos duas coisas aqui. Agora, a terceira coisa que ele fala é muito importante. É essa fórmula aqui. A dimensão da soma dos dois subespaços, que eu estava discutindo antes com vocês, ela é igual à dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais dimensão de W? Não. Não sempre, não necessariamente. Você tem que tirar a dimensão da interseção, que a gente provou também que a interseção de subespaços é subespaço. Então, você tem que remover isso aqui, certo? Então, fica assim, dimensão da soma U mais W é igual à dimensão de U mais dimensão de W menos a dimensão da interseção. Menos a dimensão da interseção. U interseção W. Certo? Tá lá, ponto final. Bom, vou até colocar aqui, vou até circular, para vocês não esquecerem dessa fórmula. Então, o que acontece? Naqueles exemplos que eu tinha falado, eu comentei que tanto os dois planos somados dão R3, como também, se você, em vez de somar os dois planos, você somar o plano com a reta. Também dá o R3. Tá? Deixa eu tirar esse vetor daqui para não atrapalhar. Opa. Não é esse aqui, não. Peraí, tinha só eu... Eu devia ter sumido ali, não sumiu, tá com treta, olha lá, tava com treta. Agora sumiu. Então, quer dizer, se eu somar esse plano com essa reta, vai dar o R3, com a reta vermelha. Então, vamos ver o teorema aqui, como é que ficaria. Dimensão da soma seria R3, que seria a dimensão 3, igual dimensão do plano, que é 2, mais dimensão da reta, que é 1. Então, a dimensão da interseção tem que dar 0. Porque 3 é igual a 2 mais 1. E realmente dá 0 a interseção da reta com o plano? Realmente dá 0, porque a interseção da reta com o plano dá esse pontinho aqui, que é só a origem, que é um espaço vetorial, cuja dimensão é 0. Agora, então bateu o teorema certinho aqui nessa situação. Agora, vamos pegar outra situação, que seria os dois planos. No caso dos dois planos passando pela origem, um é o subespaço U, outro é o subespaço W. Bom, tranquilo. Então, quer dizer, são dois planos. Então, cada um deles tem dimensão 2. Então, no caso de dois planos, ficaria assim, dimensão 2 de um plano, mais dimensão 2 do outro plano. E a soma deles, eu comentei com vocês, dá o R3 também. Então, vai dar 3 a dimensão da soma. Agora, você acha que 3 é igual a 2 mais 2? Não. 3 é igual a 2 mais 2 menos 1. Você tem que tirar 1. Então, a dimensão da interseção entre eles vai dar 1. E realmente, a interseção entre os dois planos é quem? É uma reta. Olha lá, é uma reta. Certo? Então, aí, sem a gente ter discutido a demonstração, a gente viu o funcionamento desse teorema aí. Vocês entenderam o funcionamento desse teorema ou não? Vocês querem perguntar alguma coisa? O pessoal está meio puto. Não sei se estão aí ainda. Não, tudo certo. Então, olha só. Vamos voltar aqui para o livro, então. Ele agora ele vai falar a questão de coordenadas. Né? Quer dizer, daqui para frente vai ter direto essa questão das coordenadas do vetor. Então, vamos colocar também aqui num videozinho separado. Para não misturar com esse negócio da soma. Tá?